Então, né? Por que eu tô aqui com esse background tão pretensioso, né? Bom, primeiro porque eu achei bonito, né? Segundo porque eu queria falar que eu não gosto do Bukowski. Por que eu não gosto do Bukowski, né? Nas palavras de uma amiga minha que eu tenho, o Bukowski acha que inventou cigarros, cerveja e prostitutas e se sente o máximo por causa disso, e todo mundo diz que ele é um gênio. Sabe, eu já li bastante Bukowski quando eu era adolescente, mas eu culpo os hormônios, porque o conteúdo dele funciona muito bem para isso, né? Basicamente uma espécie de ahn, pornografia verbal, literária. Minha crítica com Bukowski, eu peguei aqui um papelzinho com uns pontos que eu gostei. Primeiro que eu acho que a filosofia dele é vazia, ah, no sentido de que ele fala tanto sobre sexo, mas o sexo para ele é mecânico, o sexo para ele é apenas físico e cru, e eu acho isso, como é que eu posso dizer, não é um problema, mas como é que tu pode chamar de gênio? O cara tá só estatando coisas biológicas. Também acho que Também acho que na questão de pessoas que pegam a vida como ela é, com a parte ruim, crua e difícil e cruel da vida, existem autores muito mais interessantes que ganharam muito menos crédito. Olha o Henry Miller, por exemplo. O Henry Miller escreveu muitas páginas no Trópico de Câncer, detalhando uma mistura do l'air du temps, que seria um tipo de zeitgeist francês, né? Descrevendo o cheiro das ruas, o sol, as cores, as experiências sensoriais, de forma que isso se misturava entre as palavras com a pobreza que ele tinha e os sentimentos extremamente mundanos dele. Era quase como uma grande poesia. E daí ele resolveu fazer algumas cenas de sexo explícito e ficou conhecido como um ator pornográfico. Bukowski teria ido direto pro sexo e cortado todo esse elemento. Você pega o cantor, por exemplo, Serge Gainsbourg, quando ele faz aquelas músicas sobre sexo, aquelas músicas provocativas, né? E ele tinha aquela aparência toda decadente, o cara era um escrotão, mas ele tinha toda uma questão estética por trás. Ele tinha referências literárias, ele queria criar, de certa forma, uma imagem na tua cabeça quando tu ouvia a música, e quem diria? Funcionou. O álbum Histoire de Melodie Nelson é sensacional nesse quesito. O que ele gravou com a Jane Burke também, que tem Je t'aime moi non plus, maravilhoso. Mas isso aqui não é para ser uma crítica daquelas, o Bukowski é uma porcaria. Não. Eu tô aqui, na verdade, para dizer que eu acho que ele não é esse gênio que todo mundo pensa, e eu escuto muito essa glorificação do estilo de vida, de beber toda noite, ficar mal, capotar, fumar o tempo todo. Eu só não vejo a arte nisso, me entende? A minha crítica não é pra falar que o escritor é ruim e que não vale a pena ler. Eu li, mas a minha crítica é quanto a esse status de gênio. Aonde é que tá a estética? Você pode até me argumentar que tem uma estética pra tudo isso, porque tudo é estético, né? Eu acho que talvez tudo seja estético, pode me dizer o que você pensa, eu adoraria ouvir, mas pessoalmente eu acho que o mito do poeta maldito do Bukowski é muito maior do que a obra dele. O que inclusive teve um debate numa aula que eu tive há um tempo atrás sobre história da arte, sobre como o mito dos artistas vitorianos supostamente é maior que eles, os artistas da Renascença, na verdade, perdão.
Eu não sei, eu não sou um estudioso da Renascença, mas parece às vezes que a gente olha para a Renascença como esse período da história que todos os artistas eram grandes gênios e a humanidade nunca mais alcançou essa genialidade. O que, indo contra o ponto que eu fiz, na verdade, eu cheguei a refletir se será que esse legado, esse mito, essa estética absurda de um período cheio de gênios que eram eficientes em arte, matemática, inventores, etc. Será que isso não fazia parte da obra de arte? Afinal, a experiência estética acabaria constituindo a nossa impressão do passado, a nossa impressão do mito. Mas esse aí é o melhor ponto que eu tenho contra o que eu acabei de falar. E ainda assim, vamos ser bem chulos aqui, né, gente? O mito do Leonardo da Vinci como um grande inventor, pintor e matemático é um mito muito mais foda do que o mito do Bukowski, né? Pelo menos eu acho. Também tem um elemento bacana pro Bukowski, né? Que ele lembra a gente que o fracasso acontece, o fracasso tá lá e a vida não é só positividade, né? Eu detesto positividade tóxica, mas eu queria falar para você sobre essa questão de que eu acho que ele é superestimado. E agora que eu perdi toda a luz aqui e eu tô falando completamente no escuro, eu vou me despedir de vocês. Até mais, gente. Tenham um bom dia.